Em 1908, quando a Igreja do Nazareno surgiu, logo após o ato de fundação, a segunda Assembleia Geral da Igreja do Nazareno, que fundou a Igreja do Nazareno como ela é hoje, a igreja já começou em 15 países. Pra você ter uma ideia de como nós temos esse caráter missional. E ao longo dos 50 primeiros anos, especialmente, obviamente depois desses 50 primeiros anos, houveram outros acréscimos, mas ao longo de 50 anos, igrejas de santidade de vários lugares do mundo se uniram à Igreja do Nazareno e formaram o que é um povo hoje que está em mais de 160 áreas ou países do mundo. Pastor, por que áreas ou países? Porque há lugares em que a Igreja do Nazareno está e que não são necessariamente países reconhecidos, dentro das instituições internacionais que classificam os países. O povo nazareno está em territórios que não são considerados nem países, mais de 160, formando mais de 2,5 milhões de nazarenos em todo o mundo. Nós somos um povo missional. Então, se você carrega essa identidade e às vezes fica, por que tem tanto culto missionário? Poderia ter mais. Já tivemos uma época que tinha todo mês, e eu sinto saudade dessa época, que todo mês a gente tinha culto missionário. Pode dizer, por que a gente fala tanto sobre isso, meus irmãos? Está no nosso DNA, amém? Faz parte de quem nós somos, faz parte de que nós cremos. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo de todas as nações. O nosso chamado é para todas as nações. Os povos que nós queremos alcançar são os povos de todas as nações, porque são eles, povos de todas as línguas, tribos, raças e nações, de todas as épocas, que estarão em pé diante do Cordeiro, de vestes brancas, adorando a Ele eternamente. É assim que nós cremos. Pastor, é toda a igreja que pensa assim? Não, há igrejas que têm sido, nós vivemos dias em que a igreja, de um modo geral, ela é cada vez mais autocentrada. O que é uma igreja autocentrada, pastor? É uma igreja que só está preocupada com seus dilemas, com seus problemas, com as questões que ela precisa resolver, com o seu governo, com os seus membros. É o que a gente chama de movimento centrífugo. Já viu uma centrífuga? Colocou a máquina para secar, o movimento faz com que tudo que está ali vá para o centro. A Igreja do Nazareno, ela tem um outro formato, ela é centrípeta, é o contrário de centrífugo. O movimento centrípeto, ele gira também, só que ele espalha. Esse é o nosso propósito. Como igreja local, vivemos isso, temos um trabalho da igreja na cidade de Riacho das Almas, queremos fazer missões como igreja local, enviando pessoas, ensinando, preparando, mostrando o que a palavra de Deus fala sobre missões, mas como igreja a nível de denominação, essa também é a nossa realidade. Temos vários missionários do nosso distrito, da nossa nação, servindo ao Senhor. Amém? Nessa manhã, especificamente, nós vamos, ao final dessa palavra, fazer um momento de envio de 3 irmãs que estarão pregando aos sertanejos com a missão Juvep, dos dias 5 a 21 de julho. Pastor, você vai entrar no texto? Não vou entrar, tenha calma. E se você não sabe, os sertanejos ainda são, isso tem mudado, graças a Deus, e graças à visão, missão de a instituições como a Juvep, de igrejas que têm trabalho no sertão, mas ainda os sertanejos são um dos 7 povos não alcançados do Brasil, em que a taxa de evangelização é tão pequena, que é como fazer missões entre esses povos, é como estar em uma missão transcultural, é como estar em um outro país. Tão baixa é a evangelização desses povos. Os sertanejos são deles. Temos também os surdos, os ciganos, os mais pobres dos mais pobres, os mais ricos dos mais ricos, os povos ribeirinhos, os povos indígenas. 7 povos que são considerados ainda povos não alcançados. Taxas de evangelização inferiores a 5% em muitos lugares dessas populações que nós acabamos de falar. E aqui nós cantamos: como ouvirão se não há quem pregue? Isso vale para os sertanejos, isso vale para indígenas, ribeirinhos, enfim, todos os povos que nós mencionamos aqui, mas vale também para aqueles que estão na realidade dos centros urbanos.
Os centros urbanos, eles estão ficando, meus irmãos, cada vez mais céticos. As grandes cidades, as grandes capitais, e eu estou colocando Caruaru, porque Caruaru é a capital, amém? Caruaru é cidade grande. Estão cada vez mais céticos. Às vezes aparece em nossa rede social os vídeos, né? Esse pessoal que fica fazendo entrevista no meio da rua. De qual religião você nunca seria? Vi vários desses vídeos. E boa parte tem dito, eu nunca seria evangélico. O desafio é lá, mas o desafio também é aqui. Nós enviamos, mas nós também nos preparamos para sermos testemunhas de Cristo aqui onde estamos plantados. E essa é uma das coisas que nós sempre colocamos como critério para enviar pessoas, seja para projetos assim, seja para servir de um modo geral e contribuir no avanço missionário da igreja. Pessoas que entenderam que aqui onde você está, você tem que servir. Às vezes, e isso é uma das coisas que mais impede, depois desse caminhão, uma das coisas que mais impede o avanço missionário da igreja é a romantização do trabalho missionário, às vezes. E o que é a romantização do trabalho missionário? É pessoas que às vezes não têm envolvimento com aquilo que a igreja, a sua igreja local, isso vale para a igreja do Nazareno de Caruaru e vale para qualquer outra igreja, não tem envolvimento, mas elas querem ir para a China, elas querem ir para a Índia, elas querem ir para Portugal, para os Estados Unidos, elas querem fazer missões entre os sertanejos. Meus irmãos, se você tem o desejo de ser usado pelo Senhor em outros lugares, seja primeiramente usado o Senhor aqui onde você está, em Caruaru. Amém? E é sobre isso que nós vamos pregar nesse texto de 2 Coríntios. Quem achou aí, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes quem, pastor? Para os que estão perecendo. Somos cheiro de morte. Para aqueles quem? Aqueles que estão sendo salvos, pastor. Fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? É uma pergunta para nós. Quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Deus, esse texto está centralizado na ideia de uma fragrância, de um cheiro que é exalado por aqueles que pertencem a Cristo. O nosso desejo nessa manhã é que o Senhor nos ajude a refletir qual é a nossa perfumaria, qual é o nosso testemunho, que tipo de cheiro tem sido exalado através das nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor nos ajude. O Senhor faça sua vontade através das nossas vidas. O Senhor desperte aqueles que estão inertes nesse momento. O Senhor encoraje aqueles que não têm feito nada porque confiam somente nas suas próprias forças. E o Senhor nos leve a um lugar de dependência, de entrega, de convicção da tua vontade para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem que eu quero compartilhar com você essa manhã é: O Bom
perfume. Repita isso comigo. O bom perfume. Qual é o bom perfume, pastor? É o que o senhor colocou para vir para o culto, o que eu coloquei? Não, o bom perfume, isso é o centro da mensagem de hoje, é o triunfo de Cristo que nos transforma em sacrifícios vivos e que nos faz pregadores fiéis da palavra de Deus. Ao longo de todo esse texto, o apóstolo Paulo trabalha com 3 ilustrações que nos ajudam a entender qual era a função dele como apóstolo e, por consequência, qual é a nossa função como discípulos, discípulas do Senhor Jesus, enviados. Alguns, meus irmãos, leem esse texto e entendem que o apóstolo Paulo está falando sobre essas verdades, mas que elas dizem respeito apenas a ele, apóstolo Paulo, e aos demais apóstolos que são o fundamento da doutrina da igreja. Mas as pessoas que interpretam esse texto dessa forma, elas se equivocam por não perceberem que a palavra apóstolo ela tem pelo menos 2 significados ao longo do Novo Testamento. Primeiro significado, apóstolo, é todo aquele que foi comissionado, um grupo, na verdade, seleto, que foi comissionado por Jesus para serem a voz autoritativa de Deus para a igreja. Serem os equivalentes no Novo Testamento do que foram os profetas e os escritores do Antigo Testamento. São um grupo seleto, que geralmente é delimitado nos 12 apóstolos, aí entendido Matias no lugar de Judas, Matias foi o substituto apostólico de Judas, mas Paulo. Alguns colocam dessa forma, de um modo geral. Esse grupo de apóstolos, nesse sentido, não existe mais, não está mais vivo, mas o ensino apostólico que fundamenta a igreja permanece conosco através da palavra, do Novo Testamento. De um modo que a igreja do Nazareno, e essa é a percepção da igreja do Nazareno e de muitas outras, ela entende que não há mais apóstolos hoje como Pedro, Paulo, embora em alguns lugares se ensine isso. Fulano, a fulana foram consagrados lá naquela determinada realidade de apóstolos, e lá naquela realidade, naquela igreja é ensinado que esse fulano, essa fulana, que foram assim consagrados e chamados de apóstolos, eles são tão apóstolos como Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos do Cordeiro. Nós não cremos dessa forma. Mas, meus irmãos, há um segundo significado para a palavra apóstolo no Novo Testamento. Apóstolo, e na verdade esse é o significado semântico da palavra, significa enviado. Alguém que é separado para um propósito específico e enviado pelo Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, não há nenhum cristão no mundo verdadeiro que não seja um apóstolo. Porque todos nós fomos separados pelo Senhor e separados por Ele para anunciar as boas novas de salvação, de vida eterna, de transformação em Jesus Cristo. Então, nesse segundo sentido, pastor Davi é um apóstolo, Júlio, que é o líder de missões, é um apóstolo, mas você que está ouvindo essa palavra hoje, você que vai ouvir essa mensagem gravada, você que se considera um verdadeiro cristão, que sabe que nasceu de novo, você é um enviado do Senhor. Você é uma enviada do Senhor. No capítulo seguinte, 2 Coríntios 3, Paulo diz: nós somos as cartas de Deus para este mundo. Ou seja, um livro aberto. Eu conversava esses dias com um irmão, numa visita, e ele testemunhando, pastor, quando eu me converti, eu já mergulhei de cabeça em tudo que acontecia na igreja, e fui a evangelizar a primeira vez, poucos meses de convertido com os irmãos. Eu só sabia João 3,16, e chegou numa situação lá que eu fiquei sozinho, e tinha uma pessoa para falar lá, e eu fiquei morrendo de medo, mas aí eu comecei a contar o que Deus havia feito em mim, e ali foi a primeira vez que eu ganhei uma pessoa para Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas
através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação. Tem gente que se escora naquela frase famosa, né? Pregue de todas as formas, se possível, use palavras. Meus irmãos, não tem como pregar sem usar palavras, você tem que falar. Seu testemunho pode ser impecável, mas uma hora você vai ter que falar alguma coisa, vai ter que abrir a boca. Mas dê testemunho, não é para ser um crente ruim e depois querer pregar, não. Dê testemunho. Mas cuidado com essas frases de efeito que tem por aí. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Jesus contou uma parábola do semeador, e ele na parábola ele identificou 4 terrenos, você deve lembrar, né? 4 sementes, aqui caiu à beira do caminho, aqui caiu no solo pedregoso, uma que caiu num terreno que havia espinhos, e apenas um desses 4 deu fruto. E aí ele fala, a 30, a 60, a 100 por 1. Quais são os nossos frutos? O apóstolo, então, é todo aquele que é enviado pelo Senhor para cumprir o comissionamento, o chamado que Ele deu de pregar, de fazer discípulo de todas as nações. E aí o apóstolo Paulo, como eu disse no capítulo 3, ele diz, nós somos essas cartas. Quem aqui estava na igreja em 2017, lembra daquele projeto que a gente fez, Cartas Vivas? Escrevemos cartas, saímos, né, compartilhando, escrevemos cartas para pessoas anônimas. A gente vai fazer um repeteco desse projeto qualquer dia desse. Escrever cartas e compartilhar cartas de Deus para pessoas. Foi muito precioso. Eu lembro que eu escrevi algumas, e chega uma hora que doeu. Aí quando foi esses dias, até a Júlia, a gente conversou sobre isso. Eu encontrei uma carta bem bonitinha, botaram debaixo da minha porta lá onde a gente mora. Quando eu abri, eu disse, que coisa tão linda, e Jesus para você, e não sei o quê, não sei o quê. Quando eu terminei de ler a carta, tinha lá a referência do site da Torre de Vigia. O que é a Torre de Vigia? A Torre de Vigia é a casa publicadora e o centro, na verdade, da doutrina das Testemunhas de Jeová. Ou seja, tem um espião das Testemunhas de Jeová no meu condomínio. Meus irmãos, se para propagar o engano, como sabemos que a doutrina dos TJs está enganada, é um equívoco. Tem gente que consegue ir até os confins do mundo, até a Vila Andorinha. Tão distante. Porque nós não podemos ser essas cartas, meus irmãos, para este mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele está aqui no capítulo 2, compartilhando de algumas coisas que angustiavam o coração dele ao longo da missão, de como era difícil ser um apóstolo, de como era difícil ser esse representante de Cristo, e mais ainda nesse sentido que nós mencionamos aqui, de ser aquele que é responsável por estabelecer a doutrina da igreja, ensinar a igreja, ser um fundamento para a igreja do Senhor. Paulo está compartilhando aqui desses sentimentos ao longo do capítulo 2. Por exemplo, no versículo 12, ele diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. O que é que Paulo está dizendo? Ele está falando de como o coração dele ficou dividido. Eu cheguei em uma cidade, ali uma porta de pregação para o evangelho, mas eu estou sozinho. Até o apóstolo Paulo sabia que é difícil fazer a missão do Senhor sozinho. É por isso que uma tarefa foi dada para a igreja. Não se faz discípulo sozinho. Nem o apóstolo Paulo sabia, nem o apóstolo Paulo, sendo quem ele era, com a graça de Deus que havia sobre a vida dele, sabia que isso era uma tarefa muito difícil. Ele disse, estava aberta a porta lá, como quem diz assim, estava fácil, mas eu não conseguia sozinho, eu precisava de pelo menos mais um, e ele não estava lá, que era Tito. Essa é só uma das angústias que o apóstolo Paulo compartilha. E aí sim ele entra então no texto que nós lemos. Mas, apesar dessas angústias, apesar de muitas vezes me ver dividido, tem uma porta aberta, mas eu não consigo sozinho, e tem aquela determinada situação na igreja de Corinto que está me angustiando, eu não sei se eu vou visitá-los, porque eu não sei como é que vai ser a reação deles à minha presença.
A gente sempre fala, né, como a igreja de Corinto era trabalhosa e tinha gente lá na igreja que não gostava de Paulo. Mesmo com todas essas lutas internas, que não apenas o apóstolo Paulo tinha, mas todo mundo tem lutas internas, meu irmão. Júlio falou aqui das suas lutas na escola bíblica, né? Que antigamente, quando aparecia uma oportunidade para ele orar, ele ficava doente, misteriosamente. Todos têm as suas lutas internas. Todo mundo vai ter motivo, vai ter desculpa para dizer assim: eita, não dá não para eu fazer. Não dá não para eu pregar, não dá não para eu testemunhar, não dá não para eu viver a vontade do Senhor e fazer discípulos, não consigo. Mas o versículo 14 ele começa com um mais muito precioso. Ele diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui nós temos nesse versículo as duas primeiras figuras, ilustrações, que o apóstolo Paulo está pegando emprestado para explicar qual era a missão dele. E que eu quero que você entenda que é a nossa também missão, como apóstolos enviados do Senhor. Paulo, ele começa dizendo, né? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Você ouve essa expressão e você diz: rapaz, o apóstolo Paulo estava que estava. Ele era um vitorioso, a vitória chegou. Mas essa expressão, ela deve ser entendida corretamente. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: mas graças a Deus que em Cristo nos conduz vitoriosamente. Ele tem uma imagem na sua cabeça. Qual é a imagem que o apóstolo Paulo tem na cabeça que fazia parte do cotidiano que ele vivia? A imagem do general romano. Todas as vezes que um general ia para uma determinada campanha militar, ia ali anexar um território ao já enorme Império Romano, ele voltava para a sua cidade de origem com um cortejo de vitória. Nesse cortejo ia lá o general romano à frente e atrás vinham os escravizados. Aqueles que faziam parte daquele território que foi conquistado, que perderam e sobreviveram à batalha. Ele vinha com seus soldados e atrás vinha o cortejo de vitória daquele general. Paulo está dizendo, quando ele fala, graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo, ele está dizendo, Cristo é esse general. E eu sou aquele que faz parte dos que foram derrotados por Cristo. É uma ideia diferente de vitória, né? Se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, e você tem plena convicção de que você foi salvo pelo Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus! Você só foi salvo porque Jesus venceu você. Ele derrotou você. Você era um lutador valente, mas Jesus se agarrou com você e fez você fazer assim, ó. Se nós estamos aqui é porque Cristo nos venceu. E há uma parábola propícia. Jesus contou que se um homem valente, ele entra numa casa, ele prende todos os familiares daquela casa e fica com aquela casa refém, essa situação não vai mudar enquanto um outro mais valente não entrar na casa. Quem conhece essa parábola? Conhece a parábola do mais valente? Quem é o mais valente? É Cristo. O diabo, meus irmãos, é muito valentinho. Nós, a nossa natureza, nós somos muito valentes, muito corajosos. O mundo é muito corajoso também, muito valente. Mas Cristo é mais valente. Cristo é mais forte. Há um poema que era sempre citado por C.S. Lewis. E o título desse poema é O Cão de Caça do Céu. Misericórdia, quem é esse cão de caça do céu? É o próprio Deus, nesse poema. Que não para até que a sua presa esteja na boca dele. Quem é a presa? Eu e você. Quem aqui já foi em sítio, sabe daqueles cachorros, né? Farejador, perdigueiro, chama lá no sertão. O bicho não para enquanto ele não acha. Deus é o cão de caça do céu. Eita, que ilustração forte, mas é. Ele me cercou, meu irmão. Ele cercou você.
E quando você disser, rapaz, não tem para onde eu ir não, é com ele mesmo que eu vou, você se tornou parte do cortejo de vitória de Cristo. Ele vai à frente, esses são aqueles que se renderam. Esses são aqueles que reconheceram que não dá para vencer a esse general. Não dá para resistir a ele. Não dá para fazer força contra ele. O próprio Paulo experimentou isso. Ele conta no seu próprio testemunho perante o rei Agripa e perante Félix. Ele acrescenta uma parte do seu testemunho de Atos capítulo 9. Ele diz que quando Jesus aparece a ele, Jesus diz, olha, duro é para você, Paulo, recalcitrar contra o aguilhão. O que é isso? Paulo era um boi teimoso e Jesus estava fustigando ele com o aguilhão, que era um espeto que era usado para tanger o boi. E chegou um momento na vida de Paulo que ele diz, eu não aguento mais. Meus irmãos, tem pessoas, nós sabemos de histórias de conversões de pessoas que passam uma vida toda lutando, resistindo, mas glória a Deus que Jesus foi vitorioso na vida daquela pessoa. É isso que significa a vitória de Cristo. Nós agora participamos do seu cortejo. Mas diferente do general romano, nós não somos escravos de um general que nos oprime. Nós somos escravos da alegria. Nós somos escravos de esperança. Nós somos escravos que junto com esse general participam vitoriosos. Pastor, que loucura, que imagem doida que o apóstolo Paulo pega emprestada, mas é ela mesmo. Diferente daquele cortejo que vinha entristecido, cabisbaixo, nós participamos de um cortejo semelhante, mas com alegria, com júbilo. Graças a Deus eu fui vencido. E aqui ele diz que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, esses que fazem parte desse cortejo agora, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma segunda ilustração, que é a ilustração do sacrifício. Meus irmãos, um dos textos mais maravilhosos da Escritura é Romanos capítulo 12. Depois de 11 capítulos sem pedir nada, sem mandar nada, no capítulo 12 o apóstolo Paulo pede alguma coisa. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Aí o Senhor olha e diz, pastor, isso não tem nada de racional. Como é que eu posso ser um sacrifício se eu estou vivo? Parte da resposta para isso explica porque essa fragrância que nós exalamos, ela é incompreensível, ela cheira a morte para o mundo. E de fato é. Mas para nós ela representa vida. Nós somos sacrifícios vivos. A Bíblia diz que um primeiro sacrifício foi apresentado a Deus na história do mundo. Quem lembra qual foi o primeiro sacrifício? Sacrifício de Abel. Por meio do qual a Bíblia diz que ele ainda fala, em Hebreus capítulo 11. E a Bíblia diz que, não apenas no caso de Abel, na verdade no caso de Noé, que quando Noé, que é o segundo sacrifício mencionado na Bíblia, ofereceu uma parte dos animais que haviam sido preservados na arca. Você diz, mas pastor, não tinha um par de cada casal? Aí ele desceu e matou. Não era um par de cada casal, de cada animal. Era um par de cada animal impuro e 7 dos animais puros. Tenha cuidado quando for ler ou ver algum vídeo, um casal de cada espécie. Não. Um casal de cada espécie de animal impuro e 7 de cada animal puro. É por isso que tinha animal para sacrificar. Agora imagina o bichinho do animal que foi sacrificado. Ele sobrevivia. Vem cá. A Bíblia diz que depois do sacrifício de Noé, o Senhor sentiu o aroma daquele sacrifício. E depois de sentir aquele aroma daquele sacrifício, ele diz, eu vou fazer uma aliança com Noé. E não mais vou trazer destruição à terra dessa forma. E colocou o seu arco no céu, depois de sentir o cheiro daquele sacrifício. Havia um outro lugar, houve outra situação,
em que sacrifícios eram queimados, e o texto, a orientação menciona que o Senhor se agradava daqueles sacrifícios, que era na tenda do encontro, no tabernáculo, tenda do encontro, no tabernáculo, e também no templo, que logo depois foi construído no período de Salomão. Ali, meus irmãos, o povo de Israel sacrificava a Deus ofertas de comunhão, ofertas de paz, sacrifícios completamente queimados, que é o holocausto que chama. Holocausto significa um sacrifício completamente queimado. Aí você diz, que coisa linda, né? Devia ser. Meus irmãos, o tabernáculo, o templo, era um verdadeiro açougue. Você tem noção do que é centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão de pessoas ali da nação de Israel, matando bicho o tempo todo? Você tem noção do que era o cheiro disso? E o apóstolo Paulo, ele pega essa ilustração de alguém que está chegando no templo e vê aquele tantão de animal sendo sacrificado, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde. Ele pega aquela ilustração do templo e ele diz, alguém que não fazia parte, que não entendia o significado por detrás desse sistema sacrificial, ele chegava e dizia, que cheiro de morte. É animal morto sendo morto o tempo todo. Mas para nós, para Deus, esse sacrifício tem cheiro de vida. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, e que conecta-se totalmente com aquilo que a gente tem ensinado aqui na igreja local, é que aqueles que espalharam a fragrância precisam morrer. Morte precisa acontecer para que eu e você sejamos esses que espalham o perfume do conhecimento de Cristo, que se deixam de fato consumir pela vontade de Deus. Meus irmãos, quando Deus fala com Moisés, há uma figura ali, e eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu já brinquei com um irmão presbiteriano. Eu disse, meu irmão, para quem tem a sarça ardente como símbolo da igreja, vocês podiam dar uma melhorada, dar uma aquecida aí, que o negócio é sério. Brincando, amamos os nossos irmãos presbiterianos, mas, digamos, vamos ser sinceros, que não faz muito sentido. Há uma figura ali, aquela sarça era queimada, mas ela não se consumia. O mesmo acontece com aquele que é nascido do Espírito. Há um fogo que arde em seu peito, que arde no seu interior, que o motiva a fazer a vontade de Deus, mas isso não o consome, está dentro de nós. É a presença do Espírito Santo que mata aquilo que não agrada a Deus em nós e nos faz preparados para fazer a vontade do Senhor. Nós somos esses sacrifícios vivos que exalam o bom perfume de Cristo. E quando alguém que morreu para si mesmo entra em contato com o mundo, com aqueles que não creem, isso é cheiro de morte. E é mesmo. Mas o apóstolo Paulo, ele usa duas expressões. Ele diz, para Deus e para nós, especialmente aqueles que estão sendo salvos, é cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que ainda estão mortos aos pecados, eles veem um cristão que morreu para si mesmo, morreu para as suas vontades e foi vivificado em Cristo Jesus. Ele olha e diz, rapaz, que é isso? Longe de mim ter uma vida dessa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela disse, pastor, glória a Deus, eu sou aquela pessoa de quem eu vivia tirando onda, de quem eu vivia fazendo piada. Hoje eu sou essa pessoa. Hoje eu sou alguém de quem eu vivia caçoando, zombando, desprezando. Hoje eu sou essa pessoa. Meu irmão, hoje você é alguém que um dia você zombou. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Hoje você vive sob uma lógica que tempos atrás você diria, que loucura, que tolice, que burrice, que vida sem sentido, que vida sem graça. Você vive essa vida hoje. E aí o apóstolo Paulo
diante do quão é maravilhoso essa operação da fragrância de Cristo através daqueles que morreram, ele diz: mas quem está capacitado para tanto? É como se ele olhasse para quão maluco é isso do ponto de vista da razão humana, e ele dissesse: ok, eu sei o que é isso, mas quem é que pode viver dessa forma? Aí o apóstolo Paulo, ele domina a bola no peito, ele faz aquele domínio do Marcelo, né? M2, aquele domínio do Marcelo no Real Madrid, que a bola morre no pé dele. Se eu tentar 2 vidas fazer aquilo ali, acho que as 2 não eram suficientes para matar uma bola no peito daquele jeito, ou no pé. O apóstolo Paulo, ele mata a bola no peito e ele diz: eu estou capacitado para fazer isso. Que é o que está registrado no versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos. Eu vi, já virou até meme isso. O vídeo do Romário, né, o Fred perguntando para ele, né, comparando com jogadores, e tudo dele é eu. Quem jogou mais bola? Você, Lewandowski ou você? Eu. O apóstolo Paulo faz. Ele mesmo responde a pergunta: quem está preparado para ser isso? E ele diz: eu estou. Você está? Meu irmão, minha irmã, preparado para ser aquele que é conduzido no desfile de Cristo? Preparado para dizer assim: eu fui vencido, eu fui derrotado pelo mais valente. Você está preparado para viver como alguém que diz assim: eu exalo um cheiro agradável ao Senhor. Por quê? Porque eu morri. O dia da sua conversão foi o dia da morte da sua vontade e daquilo que você queria fazer. E uma nova criatura, graças a Deus, surgiu. Isso se chama regeneração. E aqui está a terceira figura, então. Diz que tinha 3 figuras. A primeira, aqueles escravizados que fazem parte do desfile de vitória do general. A segunda figura que o apóstolo Paulo traz em mente é o sacrifício completamente queimado, que exala um cheiro, e que era morte em cima de uma... Para você ter uma ideia, Levítico fala dos sacrifícios de comunhão. O que era o sacrifício de comunhão? Era um animal que era morto para o povo comer em casa. Ou seja, até a carne que o povo comia tinha que ir lá no templo matar. E obviamente que Deus instituiu isso através de Moisés para o povo não sacrificar os ídolos, como uma prevenção para o povo não matar um animal em casa e oferecer para um ídolo. Até o que o povo consumia era morto lá no templo. Você tem noção de que é um tantão de animais assim sendo mortos o tempo todo? Esse é o cheiro de vida que agrada a Deus, que faz com que Deus firme uma aliança, como fez com Noé e faz conosco. O bom perfume. E quem está capacitado para isso? O apóstolo Paulo diz: eu. E eu espero que nós digamos hoje também: eu estou capacitado, Senhor. E o que é que habilita alguém? Aí ele fala no versículo 17: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Infelizmente o mesmo pode ser dito hoje. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Os estudiosos dizem que o apóstolo Paulo ele tem uma figura aqui. Quando ele fala não negociamos, é como se o apóstolo Paulo tivesse em mente a figura do taberneiro. O que é taberneiro? Era naquela época mais ou menos o equivalente ao dono de um bar. Mais ou menos. E havia taberneiros que tinham o costume de, quando preparavam vinho, misturavam um vinhozinho ruim com um vinhozinho bom, para dar aquela rendida, né? É tipo a dona de casa que está tranquila em casa, aí chega o marido com mais 30. Ei, chegou, bora almoçar. Aí a dona de casa: misericórdia. Aí lá no sertão você diz: bota água no feijão, que chegou mais gente. Bota mais para ver se rende. O taberneiro, alguns taberneiros faziam isso. Rapaz, a casa hoje está cheia, a reserva, o estoque de vinho não está muito boa, eu vou pegar isso aqui mais ou menos, vou misturar tal, e para vender.
Paulo disse: nós não somos como esses, que misturam coisas à palavra de Deus. Escute isso. O que nos faz habilitados para ser a resposta a esse convite é o nosso compromisso de fidelidade à palavra de Deus. O que é fidelidade à palavra de Deus? É pregar a palavra de Deus como ela é. É não prometer para ninguém além daquilo que a palavra de Deus promete. É não ir além da palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, diferente de alguns que pregam visando lucro, ficam misturando aquilo que eles acham com a palavra de Deus. Não, eu não faço assim. Ele diz o seguinte: nós em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade. E aqui está o motivo pelo qual a igreja evangélica, eu não digo a igreja de Jesus, mas a igreja evangélica cresce tanto, mas muda muito pouco a nossa sociedade. Aqui está o motivo. Por quê? Porque para muitos dos que estão nas nossas igrejas do Brasil, foi pregado um evangelho misturado. Prometeram dinheiro, prometeram felicidade, prometeram... E entenda, não estou dizendo que Deus quer você sofrendo o tempo todo. Estou dizendo que Deus se alegra o tempo todo em ver você triste, cabisbaixo, arrastado. Eu estou dizendo que acrescentaram muitas coisas ao evangelho e venderam isso para as pessoas. E há muitas pessoas convertidas hoje a um outro evangelho. O que nos habilita, meus irmãos, para sermos a boa fragrância de Cristo é sermos fiéis. O que se requer dos dispenseiros, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, é que eles sejam encontrados fiéis. Ele diz: não importa se é eu, se é Apolo, se vocês gostam mais de Apolo, de Pedro, não importa. O importa é que os dispenseiros, aqueles que guardam as verdades de Deus, eles sejam fiéis. E hoje a igreja evangélica é uma igreja de muitos estandartes. Mas o povo de Deus tem um estandarte só. Como diz o hino antigo, né? O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados da igreja de Jesus. Um dia a gente ensina isso na igreja. O que é a igreja evangélica hoje? É um monte de gente carregando um estandarte. Aí um diz: vamos para cá. Aí vai com o seu estandarte para cá, e vai um povo para cá. Aí o outro diz: é para lá, é para cá. Aí vai o outro para cá com o seu estandarte. Aí o outro está dizendo: não, é lá atrás, o inimigo está... E vai lá para trás. A igreja é isso hoje. Porque não tem entendido a importância de pregar com fidelidade a palavra de Deus. De não dizer nada além daquilo que Deus disse. Às vezes a gente fica tentado, né, quando vai evangelizar, dizer assim: olha, entrega a tua vida, vai dar tudo certo na sua vida. Eu conversando com alguém há um tempo atrás, eu disse: pastor, por que depois que a gente caminha com Jesus, tanta coisa dá errado na vida da gente? Eu disse: porque talvez eles fizeram uma promessa errada de que tudo ia dar certo. De fato, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo dá certo, mas pela lógica certa. Tudo dá muito certo quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, mas pela lógica certa. Pela lógica do mundo é muito errado. E eu quero, então, desafiar você a espalhar esse bom perfume de Cristo, mas sendo um pregador fiel da palavra de Deus. E isso é impossível, meus irmãos, se nós não conhecemos a palavra. Se não conhecemos a palavra, o que vamos pregar, o que vamos louvar, o que vamos... é nosso. E entenda, Deus só tem compromisso com o evangelho dele. Ah, pastor, mas em tal lugar está um sucesso. Deus não tem compromisso com o sucesso.
Meus irmãos, às vezes eu fico olhando algumas lógicas da realidade evangélica e a nossa visão muito mercantilista, às vezes, da fé. E eu fico pensando, meus, quantos de nós conseguiríamos ouvir o que Deus disse para o profeta? Olha, queridão, você vai pregar e ninguém vai ouvir você. Então eu já estou no lucro, se a gente fosse pensar na quantidade, porque todo domingo você tem vindo aqui para me ouvir, graças a Deus. Mas Jeremias, foi dito que ninguém ia ouvir ele. Pode ir, vá, fale, e eu estou mandando você falar, sou eu que estou mandando. Mas ninguém vai dar ouvidos a você. Sucesso no reino de Deus é fidelidade. Sucesso no reino de Deus é se manter na palavra. Sucesso no reino de Deus pode ter a ver com números, muitas vezes teve. Os grandes avivamentos da história estão aí para provar isso. Muitas vezes os números vieram como resultado da fidelidade. Mas sucesso é fidelidade. Então, quando a igreja de Nazaré ela vai ter sucesso na missão dela, enquanto ela permanecer fiel à verdade da Escritura Sagrada. Fique de pé. Nós estamos hoje é dia 30, não é isso? Ou seja, diferente do que talvez a sua ansiedade, os seus muitos projetos do começo do ano estão dizendo para você agora, só se passou a metade do ano, viu? O ano não acabou. Agora, estamos chegando na metade do ano. Então, esses dias eu estava, meu Deus, o ano está passando. Eu disse, está na metade ainda. Você ainda tem 50% do ano para ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Que tal estabelecermos essa meta? Dizer assim, eu tenho metade de um ano, 6 meses, para ganhar alguém para Jesus. Nós temos uma membresia na igreja, né? 61, 62 membros. Se em 6 meses nós ganhássemos uma alma para Jesus, percebe como nossas prioridades estão invertidas? Agora você pode fechar os seus olhos, só queria dizer isso para você. O ano não acabou, as oportunidades não acabaram, e a capacitação do Espírito Santo para você executar essa obra, essa sim, nunca vai acabar. Há uma fonte inesgotável para nós fazermos a vontade do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa palavra que o Senhor dispensa a nós nesse dia de hoje. Deus, como é bom participar do cortejo de vitória de Cristo. Como é bom saber que Jesus um dia me venceu. Venceu o meu orgulho, venceu meus conceitos, mesmo eu ainda sendo tão jovem na época. Venceu o pecado. Obrigado, porque na minha vida e na vida dos meus irmãos essa manhã, a palavra do apóstolo Paulo se cumpriu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Obrigado, porque um dia aquele que é mais valente entrou na minha casa, entrou na minha vida e me fez refém. Mas não refém cabisbaixo, triste e amargurado. Eu sou um refém da alegria. Nós somos reféns do amor. Nós somos reféns da graça. O Senhor arrebatou o nosso coração para Ele mesmo. E Ele nos chama para vivenciar isso através da morte. E sermos esse sacrifício vivo. Mesmo que as pessoas rejeitem, mesmo que o mundo olhe e fale, eca. Mesmo que o mundo tenha repulsa, mesmo que para aqueles que estão se perdendo, esse cheiro é cheiro de morte. Mas especialmente, Pai, nos importa
sermos cheiro de vida para o Senhor e para aqueles que estão sendo salvos. Que nessa manhã, ó Pai, nós tomemos consciência disso, para sermos esses que pregam a palavra com fidelidade, sem misturas. Nós não queremos dar um jeitinho na palavra de Deus para ela ficar mais docinha. Porque assim como aquele rolo que o profeta engoliu era azedo ao seu paladar, mas no seu estômago era doce, a palavra no primeiro momento para todos nós foi azeda. Mas quando a digerimos, ela se tornou doce. Ela se tornou a nossa companheira. Ela se tornou o nosso consolo nos dias de crise. Ela se transformou num abrigo nos temporais. Nos ajuda, Deus, a não querer fazer receitas com a Tua palavra, quando ela apresentada pura, é o melhor alimento que alguém pode provar. Que em nome do Senhor Jesus, nós continuemos sendo uma igreja missionária e missional. Todos os dias acordando, batendo continência para o general e dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com a canção? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso.